Então, o último aspecto, ok, que a gente tem que ver dessa segunda lei. Vocês lembram que a gente viu vários enunciados da segunda lei e todos, na verdade, eles são equivalentes. Se você violar um desses enunciados, você viola todos eles. Então, tem enunciados em termos de não se pode construir uma máquina, ok, cujo único efeito seja transformar energia, calor transferido de um reservatório quente, transformar 100% desse calor em trabalho. Também não se pode construir um refrigerador cujo único efeito seja tirar calor de uma câmara fria e injetar todo esse calor numa câmara quente, ok? E a gente viu também em termos de entropia. Então, a segunda lei, ela diz que os processos que são ela diz que a entropia do universo só pode aumentar. Então, se você tiver um processo onde, se você fizer o cálculo, você vê que a entropia do universo, ou seja, você separa o universo em duas partes, tem o seu sistema e o resto, ok? Então, se a entropia, inclusive, do seu sistema, ela pode diminuir, ok? Mas se ela diminuir, o resto, ok, do universo, vai ter uma entropia que vai aumentar de pelo menos a diminuição sofrida pelo seu sistema, ok? Então, a entropia do universo sempre deve aumentar. Então, os processos proibidos, ok? Os processos que você nunca viu acontecerem, ok? Então, são processos onde a entropia, na verdade, a entropia do universo, ela diminui, ok? E a gente vai ver uma outra, então tudo isso são enunciados, ok? Que são bastante fenomenológicos, ok? E aqui a gente vai ver uma interpretação estatística da entropia e que vai, então, vai no sentido de validar a segunda lei em termos de entropia, ok? E que ela faz a ponte entre a mecânica quântica, ok? Você sabe que aquela amostra, aquela substância que você está estudando, ok? Que está aquecendo, resfriando, que passa por vários estados termodinâmicos, você estuda esse sistema em termos de grandezas que são macroscópicas, a temperatura, a pressão, ok? E a entropia, ok? E você sabe, ok? Você fez um capítulozinho de teoria cinética dos gases. Então, a gente já relacionou algumas dessas propriedades macroscópicas a propriedades microscópicas, ou seja, do comportamento da matéria a nível, ok? Microscópico, nanoscópico, ok? Então, que é os átomos, ok? Então, a gente pode imaginar que todos os comportamentos da matéria, os comportamentos macroscópicos, eles são consequências de um comportamento microscópico, ok? Só que tem muitas partículas, ok? Então, vou escrever aqui. Então, num sistema termodinâmico, ok? Você tem uma quantidade de matéria que é da ordem do mol. Você pode ter uma fração, você pode ter várias, mas essencialmente você tem N mol, ok? N entre 0 e 10, vamos dizer, ok? E aí você, em geral, é mais perto de 1, 2, ok? Porque é um número de partículas, ok? Então, você tem N vezes um número de Avogadro partículas, ok? Então, esse número aqui é 10 a 23, ok? Partículas. Então, você tem um número enorme de partículas, ok? Então, cada uma tem sua velocidade. Então, partícula, talvez vamos subir aqui. Todas as partículas têm 3 componentes de velocidade. Então, por exemplo, vou falar da primeira, partícula 1, ok? Ela tem uma velocidade, desculpa, uma posição
uma posição x1, y1, z1, ok? Então, z1, três coordenadas espaciais, ok? De posição. Tem Vx1, Vy1, Vz1. E, além disso, ela tem uma energia, ok? Então, essa aqui é a posição. Aqui é a velocidade. E aqui é a energia, ok? Então, dependendo do que... Essa energia, ela pode ser, ok, de várias... ela pode ter várias origens, mas, essencialmente, só de estudar a posição, ok? E com a velocidade dela, o comportamento cinemático dessa partícula, você tem 6 coordenadas, ok? E então você tem isso para as 10h23, 10h25, 10h30 partículas, ok? Então é um número enorme e, obviamente, que todas elas, em média, se comportam da mesma maneira. Então a gente viu, por exemplo, que a temperatura ela está relacionada à energia cinética média, ok? Ok? Então a energia cinética média é igual por partícula, ok? Que é 3 meios de kT, ok? Onde KB, também vou colocar KB aqui, a constante de Boltzmann, ok? Boltzmann. Então, tem essa relação aqui entre a temperatura e a energia cinética média, e, inclusive, você vê aqui que não tem nenhuma informação sobre a partícula. Então, todas as partículas, ok? Elas têm uma energia cinética média, ok? Essa aqui é por partícula, né? Que é 3 meio de kT. A gente viu também que a pressão, ok? Ela está relacionada com as colisões, ok? E agora a gente vai ver como a entropia, ok? Ela está relacionada com a probabilidade, na verdade, de certos estados das partículas, ok? Então, essa aqui é material que eu tirei, né, do Nussenzweig, ok? É um dos livros, ok, da sua bibliografia. Então, é um livro muito físico, muito eficiente, ok? Quando ele fala alguma coisa, é que realmente é importante. Então, vocês lembram que a gente tratou esse problema já na sala? Então, é o problema da expansão adiabática, ok? Então, você tem um volume aqui que é dividido em duas partes. Então, que ele fala aqui da partição, e todas as moléculas estão localizadas em uma das metades, ok, do volume total. E aí esse aqui num tempo infinito, num tempo negativo, desculpa. E aí no tempo t igual a zero, você tira a partição e você vai ver a evolução, ok, do sistema total, onde todas as moléculas, ok, do gás, elas vão começar, devido à temperatura, ok, então vão começar a explorar todo o volume, e depois de um certo tempo t que é grande diante desse daqui, você vai ter um novo equilíbrio, tá certo? Então, a gente calculou a variação de entropia para esse sistema, e eu vou recalcular depois. Então, a gente vai fazer agora a descrição, realmente a gente vai olhar as partículas, ok? Uma por uma. Mas aqui tem 10 a 20, mais de 10 a 20, ok? Ordens de grandeza a mais, mas eu vou supor que a gente tem 4 partículas, ok? Então, vamos imaginar que eu vou fazer essas partículas vermelhas. Inicialmente, elas estão, ok? Todas, ok? Nessa parte aqui. Então, elas têm uma certa energia de translação, uma energia cinética. Então, ela bate, não sei, ok? Então, tem a pressão, essa aqui, e elas estão explorando esse volume, que é a metade do volume total, ok? E a gente vai chamar aqui de esquerda e aqui de direita, ok? E a gente vai classificar aqui quantas maneiras a gente tem de colocar
N partículas, e aqui N igual a 4, ok? N partículas. Ok? Nos dois estados, ok? Que são à esquerda e à direita. Então, a gente vê aqui que tem, para T negativo, a gente tem um sistema onde todas as partículas, ok? Aqui 4, elas estão no estado E. Então, a gente bota um nomezinho para as moléculas, a gente diz que é a molécula 1, 2, 3, 4, e todas elas estão no estado E, tá certo? Então, a gente vai dizer quantas tem, ok? Essa aqui é o número de partículas no estado E, ok? E o número no estado D. Então, tem 4 e aqui tem 0. Aí, depois, a gente abre e elas vão, e a gente vai esperar o equilíbrio, ok? A gente não vai fazer fora de equilíbrio, a gente vai esperar aqui, tá certo? E então, a gente vai calcular, ok? Por exemplo, eu posso calcular uma vez. Bom, na verdade, em qualquer momento, eu posso calcular aqui, por exemplo, o D, aqui todas as partículas, ok? 1, 2, 3, 4, elas estão à direita e nenhuma. Então, 0 à esquerda, todas à direita, ok? E aqui a gente vai fazer, por exemplo, a partícula 1 aqui está à direita, todas as outras à esquerda. Então, tem 3 à esquerda, uma à direita. Então, você tem várias maneiras de chegar a esse resultado, que é 3 à esquerda e uma à direita. Porque você tem 4? Porque você tem 4 partículas. Então, essa aqui pode ser a partícula 1, pode ser a partícula 2, a 3 ou a 4. Então, você tem 4 maneiras, ok, de ter esse estado 3 à esquerda, 1. Aqui, a mesma coisa, só que você tem duas, ok? Duas à esquerda, à direita e duas à esquerda. Duas e duas. Você tem várias maneiras de fazer isso, ok? Porque você tem 4 partículas, ok? Então, você tem outro no final, que você tem uma à esquerda e 3 à direita, e aqui eu já falei, ok? Então, isso, eu não quero perder muito tempo com isso, só dar o vocabulário para vocês. Isso vocês podem, a gente chama isso aqui de microestado. Esse aqui é um microestado, esse aqui também é, porque as partículas, ok? Essa aqui, por exemplo, está à direita, e depois ela está à esquerda, quem está à direita é a segunda, tá entendendo? Então, se elas são distinguíveis, então são microestados diferentes, ok? Agora, em termos de realmente ocupação do volume à esquerda e de ocupação do volume à direita, ok? Então, aqui é 4, 0, aqui é 3 e 1, então, qualquer que seja esse microestado, ok? Você vai ter 3 aqui à esquerda e uma à direita. Esse aqui é macroestado, ok? Então, macroestado é esse par de números 3, 1, 4, 0. Isso é um macroestado. Esse é um segundo macroestado, 2 macroestados, 4 macroestados, ok? E aqui, para cada um, você tem um certo número de microestado, ok? E esse aqui é macro. Tá certo? Então, aqui o que interessa a gente é que a gente vê o número de estados, então, número de microestados nesse macroestado, ok? Então, a gente, aqui é 1, ok? Só tem 1, que é 4. Aqui, essa anotação é do Nussensweig. O que está dizendo aqui é que não tem ninguém à direita, ok? De 4 partículas, não tem 0 à direita, ok? Então, qual é a probabilidade de estar nesse estado? A gente supõe que cada microestado, ok, todos têm a mesma probabilidade, ou seja, você tem as moléculas que estão, ok, sempre em movimento, e então elas vão passar, ok, o conjunto vai passar um certo tempo nessa configuração, mas daqui a pouco vai mudar, porque essa vai à direita, quer dizer, essa que estava à direita passa à esquerda, essa que estava à esquerda passa à direita, e já é outro microestado, elas passam um certo tempo em cada microestado, e a gente diz que esse tempo é o mesmo para todos os microestados, ok? Então, a probabilidade de ter um dado macroestado, ok? Então, você vai somar, ele tem uma probabilidade 1, 2, 3, 4 vezes, ok? De estar nesse macroestado aqui. Então, a probabilidade vai ser 4 sobre 16, porque tem 16 no total, ok?
16 microestados, ok? Então, aqui a gente tem 4, aqui de novo 4, aqui 1 e 1, então a gente já está com 10, e aqui tem 6, então, no total você tem 16. Então, a probabilidade de estar nesse macroestado é 1 microestado sobre 16 microestados dá meio, ok? Não, dá meio, nada. É 1 sobre 16, ok? Porque aqui é 1 sobre 2 a potência 4. Então, você tem essas probabilidades. Ok. Então, onde eu quero chegar? Então, para N moléculas, aqui eu tinha 4, mas você tem 2 a potência N configurações, ok? Ou seja, microestados, ok? Então, a gente tinha N igual a 4, 2 a potência 4 vai dar 16, ok? Então, isso é o número de microestados. Agora, o macroestado dado por um número à esquerda, um número de partículas à direita, ok? É um par de números aqui. Então, você tem que esse número de macroestados, a gente chama ele de ômega maiúsculo, e ele tem essa expressão aqui, que é fatorial. Essa aqui é a análise combinatória, não vou detalhar aqui, você tem quantas possibilidades você tem que colocar uma partícula, ou seja, quantas maneiras, ok, você tem de colocar, por exemplo, para esse macroestado, ok? Para esse macroestado aqui, quantas possibilidades você tem de colocar 2 de 4 partículas aqui e 2 de 4 partículas aqui. Então, você pode, ok? Então, você faz aquela análise combinatória e você vai encontrar que é esse número aqui, fatorial de n, que era 4 em cima, e aqui o número à esquerda e o número à direita, ok? E aí, qual é a probabilidade? Então, a probabilidade de encontrar o sistema vai ser a razão, esse número, ok, de microestados, ok, que você acabou de calcular, ok, para um dado macroestado, e você divide pelo número total de microestados, ok? Então, você tem aqui o número, ok? Então, quanto maior o número de microestados para um dado macroestado J, ok, você divide pelo número total, ok, de microestados, que é R, e aqui é o número de estados, ok? E a gente tinha aqui, só tinha 2, né? Número de estados possíveis. Ok? Então, eu fiz aqui um histograma, você tem ômega, que é, e você tem 5 macroestados. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui é 5, não é 4, ok? Então, só tem uma, então é 1 sobre 16, ok? A probabilidade de ter esse macroestado. Aqui é 4 sobre 16, ok? Então, é 1/4, 0,25. Aqui é 6 sobre 16. Aqui, de novo, 4 sobre 16 e aqui 1 sobre 16, ok? Então, você vê um histograma simétrico e você já sabe, ok? Que se você aumentar o número n, ok? Então, aqui é para n0, o número de partículas 4 e 2 estados possíveis. Então, você já vê que tem um estado, um macroestado, que é mais provável, ok? E qual é o macroestado mais provável? É o terceiro. E o que é o terceiro? O terceiro é esse daqui, ok? Onde você tem a metade à esquerda e a metade à direita, ok? É isso que você, de fato, vai observar, né? Quando no final, mesmo se você colocar, ok? Se você colocar só 2 partículas, ok? Vai ser mais provável, mas você vai ter vários momentos onde as 3 vão estar de um lado, as 4, ok? Mas se você colocar um número muito grande de partículas, ok? Você vai observar o quê? A metade está aqui e a outra metade está aqui, ok? Não é sempre a mesma metade. Uma partícula passa daqui para cá, outra passa daqui, ok? Muitas, mas em média, o estado que você observa é o macroestado 3, ok? Então, pelo que a gente sabe, ok? Da entropia e do equilíbrio, ok? Então, e das probabilidades, então a gente já vê que esse aqui, e a gente sabe que não vai retornar, ok? Para o estado A, aqui o primeiro, ok? Ninguém viu isso. Então, tem uma relação entre a probabilidade, ok? Aqui é a probabilidade maior, ok? De estar nesse macroestado. Deve ter uma relação entre a probabilidade de um macroestado, ok? Ou seja, o número de microestados que tem nele e a entropia, ok?
Então, aumenta a entropia, aumenta a probabilidade, ok, de encontrar nesse estado, é porque tem mais microestados associados a esse macroestado, ok? Então, eu vou explicar, não vou explicar muito mais, ok? Mas então, a relação entre a entropia e a termodinâmica estatística é essa, é que você vai ter, a entropia aumenta aqui quando para um estado que tem uma probabilidade muito maior, ok? E ela é tão maior essa, ok? Aqui você vê que nesse histograma ela não é, ela é maior, né? Mas aí você tem uma probabilidade razoável ainda de estar aqui ou aqui. Agora, se você aumentar n, veja o que acontece. Aqui, n muito grande e r muito grande, o número de estados possíveis muito grande e n0 muito grande. Rapidamente você chega a um estado que domina. E se você estiver só um pouquinho antes ou só um pouquinho depois, já você está com uma probabilidade muito, muito menor. Ou veja aqui, é uma escala logarítmica. Quer dizer que aqui você tem lá, sei lá, 10 a 1, aqui você tem 10 a 2, é 100 vezes maior, a probabilidade aqui é 1000 vezes maior, aqui é 10.000 vezes maior, e aqui é 100.000 vezes maior, por exemplo. E pior do que isso, tá certo? Então, são potências de 10, o que é absurdas. Então, tem um estado que domina, quando você tem um número grande, que é o nosso caso, ok? E que você tem muitos estados, um que domina, e a probabilidade dos outros é tão pequena, mas tão pequena, ok? Que elas nunca acontecem, ok? Então, o macroestado mais provável de um sistema é aquele que pode ser realizado pelo maior número possível de microestados diferentes, ok? Então, é isso. Então, só para terminar, eu não escrevi aqui a expressão de S. Sim, eu vou fazer isso aqui. Então, qual é a relação entre S e... Poxa, eu não escrevi. Sim, ok. Antes de fazer isso aqui, vou voltar aqui a esse sistema aqui. Vocês lembram, a gente já fez esse aqui de calcular a variação de entropia aqui. Então, esse aqui é como um exercício, como uma revisão. Eu vou repetir, ok? Que essa aqui sendo o estado inicial e essa aqui sendo o estado final, inicial 1, 2, final, eu não sei como que ele foi de 1 para 2, ok? Particularmente, você pode ver aqui que tudo que eu sei desenhar aqui é sistemas em equilíbrio, ou seja, onde eu posso dizer que, num certo estado, ele tem uma certa pressão e uma certa temperatura, ok? Aqui, entre 1 e 2, ok? Então, ele passou por aqui, Aqui, qual é a pressão do sistema? Qual é a temperatura do sistema? Ok? Eu não posso dizer. Tudo que eu sei é que esse aqui é o estado 1, ok? Meu estado inicial, e que isso é meu estado 2, mas eu não sei como, ok? Ele foi de 1 para 2, ok? E, particularmente, o calor é zero aqui, né? Não tem transferência de calor, o sistema é isolado, ok? É uma expansão adiabática, ok? Não tem transferência de calor e não tem trabalho, ok? Aí, como é que eu vou calcular a variação de entropia? Então, na verdade, a variação de entropia, ela tem essa expressãozinha, ΔQ sobre T, ok? Quando são processos reversíveis, ok? Reversíveis. E essa aqui é devido, e você tem geração de entropia, que é devido a processos irreversíveis, ok? E aí você sabe que não é zero. Por quê? Porque aqui a gente tem uma entropia para esse estado 2, final, ok? Eu não sei como ele chegou lá, mas ele chegou nesse estado. Então, nesse estado, ele tem uma entropia, esse 2, e ele saiu desse estado, ok? Onde ele tinha uma entropia, esse 1. Então, eu posso calcular ΔS, ok? Só que eu não posso calcular assim, porque não houve troca de calor, ok? Então, às vezes, você tem troca de calor e também geração devido a processos irreversíveis, ok? Mas aqui você só vai ter essa geração de entropia. Então, como é que a gente faz para calcular? Isso aqui não tem fórmula, ok? Então, a gente vai calcular aqui, ΔS, fazendo como se fosse um processo isotérmico, ok? E a gente pode fazer isso porque, como não houve, como Q é igual a zero e W é igual a zero, a variação de energia interna é igual a zero, ou seja, ΔT é igual a zero.
ok? Então, eu sei que a temperatura final, ok, T1, é igual a T2. Então, eu posso dizer que foi um processo isotérmico. E não foi, ok? Eu não sei como a temperatura ela variou e depois se equilibrou no final, mas essa variação aqui, ela é independente do processo, ok? Então, eu posso calcular, ok? Então, botei aqui processo 1, 2, isotérmico, não é o que aconteceu, mas o resultado S2 menos S1 é o mesmo porque essa é uma propriedade de estado, ok? Então, S2 menos S1 isotérmico é a mesma coisa que se você calcular S2 menos S1 qualquer, ok? Que seja reversível ou irreversível, ok? Então, aqui eu vou pegar um processo reversível, ou seja, eu vou bem devagar, mudando a temperatura bem devagar, e vou calcular aqui, com troca de calor, ok? A processo isotérmico, ok? Então, eu vou usar essa expressão aqui, ok? Então, 1 sobre T delta Q, como a temperatura é constante, vai ser Q sobre T, ok? E aí, eu vou calcular Q, como que eu vou calcular? Delta U é igual a zero, ok? Então, Q é igual ao trabalho. O trabalho eu vou calcular, PDV, ok? Como é um gás ideal, ok? Eu posso escrever que P é igual a nRT sobre V. nRT é uma constante, então sai da integral, ok? Sai da integral, eu vou ter dV sobre V, então vai ser nRT log de V2 sobre V1, num processo isotérmico, ok? Então, ΔS vai ser isso, vai ser igual ao trabalho, vai ser NR, vai ser dividido por T, né? Q dividido por T. ΔS vai ser NRT dividido por T, então NR, log de V final sobre V1, e a gente diz que V2 é igual a 2 sobre V1, ok? Então, a gente tem 2 aqui, porque é 2V1 sobre V1, então é NR log de 2, ok? Então, aqui, essa entropia, ela foi gerada, não foi através de processos de troca de calor, ok? Então, aqui a entropia, eu vou calcular aqui em termos de microestados, ok? Para mostrar para vocês. Então, a gente diz que aqui a probabilidade de todas as partículas, ok? As minhas N partículas estarem aqui, ok? Vamos dizer que tem 2 estados possíveis, esquerda e direita, ok? Ou seja, V1 e 2, V1, ok? E D é V, desculpa, é V sobre 2. V sobre 2, esquerda, V sobre 2, direita, ok? Então, qual é a probabilidade? Quantos microestados tem correspondendo a isso? Como todas as partículas estão aqui, então, tem um microestado correspondente, e eu vou dividir pelo número total de microestados, que é 2 a potência n, ok? Isso é um número bastante pequeno, ok? Ok? Ômega, como eu disse, ômega é n fatorial n total, ok? N, ok? Como só tem 2 estados aqui, vai ser um número aqui, à esquerda, vezes fatorial do número partículas à esquerda, que é 0, fatorial de 0 é 1, ok? Então, aqui você tem 1, ok? Aqui, mesma coisa, vai ser P1 sobre 2N, porque aqui vai ser todo mundo à esquerda. E quando todo mundo está bem distribuído, que você tem a metade em cima e a metade à esquerda e metade à direita, então você calcula o número de microestados correspondendo a essa partição, N sobre 2 à esquerda, N sobre 2 à direita, e aqui o número total. Então, você tem ômega sobre 2 a potência N, ok? E aí, eu dei só um exemplo. É um exemplo. Eu acho que, na realidade, mostrar isso aqui como um exemplo. Se você pegar N igual a 10, então você vai ter que P3, ok? Então, isso aqui vai ser P1, P2, P3, ok? Então, P3 vai ser igual a 252, e 2 à potência 10 vai dar 1024, ok? Então, você vai ter 25%, ok, de probabilidade, ok, nesse estado mais provável, aqui, ok? E aqui você vai ter 0,1%. Então, você vê que esse aqui é muito maior. Então, a razão dos dois é 250. Então, você tem 250
mais chance de encontrar o sistema assim do que assim ou assim, ok? Então, agora vamos botar n igual a 100. Ainda é um número muito pequeno de partículas, ok? Então, você calcula P3, então você obtém 7,9%, ok? Mas aí, ou seja, você tem quantos microestados correspondendo a P3? Então, você tem 10 a 29, ok? Microestados, ok? Sobre 10 a 30 possibilidades, ok? Que é o número total de microestados. Então, você tem aqui 7,9%. E os outros é 1,3, 10 a menos 28. A razão dos dois é 10 a menos 28, 6, 10 a menos 28. Ou seja, você tem aqui um desses picos que você tem uma probabilidade, mas muito, 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 muito maior aqui do que aqui, tá certo? E aí eu não consegui calcular para n igual a 1000, porque eu não consegui calcular com a minha calculadora fatorial de 1000, ok? Então, estado mais provável, correspondendo à entropia máxima, Boltzmann, ok? Escreveu a relação, ok? A relação que vocês devem, bom, podem lembrar aqui, que relaciona justamente a entropia, que a gente conhece, a o número de microestados, ou seja, a probabilidade, ok? De ter uma certa configuração, ok? Um certo macroestado, ok? E aí que você vê a ponte entre a termodinâmica clássica, ou seja, fenomenológica, que a gente fez até agora, né? Fenomenológica, ou macroscópica, ok? E aqui, a termodinâmica estatística, ok? Ok? Que faz, o que trata as propriedades microscópicas, ok? Na verdade, a termodinâmica microscópica, ok? Ou seja, das partículas mesmo, é mecânica quântica, ok? O comportamento. Então, você vê a ponte aqui, essa expressão aqui é tão importante, ok? Que ela está no túmulo de Boltzmann, ok? Que não me lembro onde é esse túmulo, mas no túmulo dele tem essa expressão aqui, essa fórmula que relaciona a entropia. E aí você pode ver uma coisa importante, que a entropia é um valor assim que tem, ok? Valores de... A gente já calculou alguns, ok? Por exemplo, o log de 2 aqui vai dar quanto? Você tem K, que é 10 a 20, menos 23, mas são valores relativamente pequenos, ok? E aqui são valores enormes, ok? Potências absurdas de 10. Mas aqui o log, ele suaviza, ok? Então, você tem, o log é uma função assim, se você colocar ômega aqui, às vezes, quando você está nessa região aqui, então você varia bastante, aqui você tem um delta ômega, ok? E se você colocar aqui o log de ômega, ok? Então, você vê que essa variação muito grande de ômega, ok? Ela corresponde a uma variação relativamente pequena da entropia, ok? Então, uma vez que a gente tem essa expressão, a gente vai calcular ela, ok? Para o nosso caso determinar. Esse mesmo caso aqui, tá certo? Então, a gente vai calcular a entropia aqui. Na verdade, a gente vai calcular a entropia entre o estado inicial e o estado final, ok? Da mesma maneira. E a gente vai ver se chega a esse mesmo resultado. Delta S igual a NR log de Y, ok? Então, vamos lá. Vocês não precisam acompanhar todo o desenvolvimento, ok? Só vou mostrar a vocês que ele é muito lógico. Delta S, como é isso sobre o número total, ok? Não. Delta S é relacionado diretamente a ômega, ok? Ou seja, ao número de microestados, ok? Em cada estado, ok? Então, a gente vai ter que é KB log do ômega 2. Por quê? Porque ômega 1 é igual a ômega 1 é igual a 1, a gente já sabe, ok? Só tem uma maneira, então log de ômega 1 é igual a 0, ok? Então vai ser
ΔS vai ser igual, na verdade, a S2, ok? Esse é um detalhezinho, ok? S2. Então, vai ser K log de ômega 2. Vai ser K log de... É isso, ok? Assim, é porque aqui é separado. Né? Aqui não faz parte dessa expressão. Ômega 1 é igual a 1, ok? Então, tem uma aproximação aqui que não precisa deduzir, eu não sei deduzir, mas essa aqui é, com a calculadora, você vai até, eu sei que calculei log, eu calculei fatorial de 400, eu acho, que já dá uma potência 800, mais de 800, uma potência de 10. Então, rapidamente, você não consegue mais calcular com a calculadora. Então, para número grande, você tem a aproximação de Stirling, ok? Que vocês ok? Não precisam decorar também, mas a aproximação de Stirling, ela diz que para números muito grandes, então o log dessa fatorial aqui é aproximadamente igual a esse número vezes log do próprio número menos o número, ok? Então, por que é muito mais fácil esse aqui? Porque você pode calcular o log de um grande número, mas você nem consegue calcular a fatorial, ok? De um grande número, ok? Que rapidamente, ok? N, vocês se lembram que N fatorial é N vezes N-1 vezes N-2. Então, se você tem 10 a 20 partículas, imagina fazer isso até chegar a 1, ok? Então, essa aqui simplifica, aí você aplica aqui na expressão da entropia essa aproximação de Stirling, ok? Em vez de ter log de fatorial de n, você escreve que é n log de n menos n. Aqui você escreve que n sobre 2, blá, blá, blá. Você trata agora, são propriedades dos logaritmos, e você chega no final a KB, a constante de Boltzmann, vezes n log de 2, ok? E aí você sabe, ou não sabe, que KBN é igual a NR, ok? Então, só lembrando aqui, eu escrevi, inclusive, né? NKB, não, é melhor começar aqui. O número de mol vezes a constante do gás, ok? É igual, o que é o número de mol? É o número de partículas dividido pelo número de mol de partículas em cada mol, ok? Então, número de mol, N mol, corresponde, então vou reescrever aqui, N mol, aí você vai multiplicar por alguma coisa, é um mol, Na partículas. Você concorda com essa definição? Você tem um número de Avogadro de partículas em cada mol, tá certo? Então, você vai ter N, o número, N vezes Na, ok? E a unidade agora é partículas, ok? Então, você escreve que N, esse aqui, né? Ok. Então, N é N sobre Na. Aí você reescreve R. Essa aqui é uma constante, essa aqui é uma constante. Então, R sobre Na é uma constante e a própria constante de Boltzmann, ok? Então, é fácil relembrar, porque Na é 10 a 23, ok? Alguma coisa, vezes 6,02, né? Partículas por mol. R é um número pequeno, ok? 8 é inferior a, ok? Joule por mol, ok? E aí você tem que KB, então como é dividido por 10 a 23, de fato, KB é 1,38, 10 a menos 23 Joule por Kelvin, ok? Ok, então só para mostrar que a gente obteve o mesmo resultado. Então, para terminar aqui, para concluir, ok? Com isso a gente conclui a parte de termodinâmica, ok? Essa unidade de física 2, ok? Então, o que vocês têm que lembrar dessa termodinâmica estatística é que, com isso, você tem uma explicação do que é a entropia, ok? Até agora era bastante misterioso, ok? A gente introduziu a entropia porque a gente precisava
de uma grandeza que a gente descobriu que era o Q sobre T, né? Que quando a gente que não dependia do caminho, ok? Então, ela parecia ser uma grandeza, ok? Em termos de transferência de calor dividida pela temperatura a qual essa transferência de calor ocorre, e era uma propriedade, apesar de que o calor não ser uma propriedade de estado, Q sobre T é uma propriedade de estado que a gente chamou de entropia, ok? E agora a gente acabou de ver a explicação dessa entropia. A entropia simplesmente, ok? Simplesmente está relacionada de uma maneira, ok? Através da constante de Boltzmann, ok? A probabilidade, ok? De encontrar uma certa configuração energética, ok? Termodinâmica é energia, ok? Transfere energia, ok? De calor, trabalho e tudo, mas aqui é de ter uma certa distribuição de energia, ok? E aí, você aumentando, ok? Você passa de um estado menos provável para um estado mais provável, então você tem uma variação de entropia que é positiva e você não volta porque ela é negativa, ok? E é proibido pela lei da termodinâmica e você tem, dificilmente você vai encontrar essa, é muito, 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 muito pouquíssimo provável, ok, encontrar essas configurações tipo todas as partículas do mesmo lado do volume, ok? Então, pronto, essa aqui era para terminar o assunto teórico, vamos dizer, e agora eu vou... Vamos fazer alguns exercícios, né, sobre a segunda lei. Então, na segunda lei, a gente tem todos esses enunciados em termos da máquina térmica, né? Então, a gente tem esse problema aqui. Uma certa máquina térmica tem uma saída útil de potência de 5 kW, ok? Com uma eficiência de 25%, ok? Essa máquina rejeita 8.000 joules de energia em cada ciclo. Calcule a energia tomada em cada ciclo e a duração de cada ciclo, ok? Então, vamos fazer uma figura. Então, a gente vai ter aqui uma máquina que vai funcionar, ok? É uma máquina térmica que vai funcionar entre uma temperatura, que eu vou chamar. Então, primeiro eu vou desenhar aqui. Ok? E aqui eu vou ter T, vou chamar de TF, e aqui T quente. Quente e frio, ok? E você tem essa máquina aqui, ok? Onde você vai? Você vai... É o reservatório a temperatura alta que vai fornecer ok? Calor para a minha máquina, ok? Ela vai produzir trabalho, ok? E vai rejeitar, ok? QF no reservatório frio, ok? Então, é uma máquina que trabalha, ok? Nesse ciclo aqui de máquina, ou seja, pega calor da fonte quente para rejeitar, para fornecer trabalho, ok? E rejeitar na fonte fria. Ok, então vamos escrever aqui tudo o que a gente sabe. Uma saída útil, então a saída útil vai ser o quê? Vai ser o trabalho, né? Então, o que a gente sabe é que dW sobre dt, ok? Que é a potência. Trabalho por unidade de tempo, ok? Então, eu vou chamar de P, ok? Não, porque P pode ser... Mas aqui eu não vou precisar da pressão, então... Aqui é claro que o que chama de P é a potência. Então, é igual a 5 kW, ok? Com uma eficiência de 25%. A eficiência, ok? Eficiência, ok? É igual, então, eta, ok. Aí estou introduzindo aqui a minha notação, né? Porque ela não está introduzida aqui. Então, eta é igual a 0,250, ok? 25%. Essa máquina rejeita 8 joules de energia em cada ciclo. Então, trabalha em ciclos, ok? Essa máquina. E a cada ciclo,
ok? Ela rejeita 8 joules de energia por ciclo. Então, a gente vai escrever que QF, ciclo, ou eu posso escrever que QF é igual a 8.000 joules por ciclo. Eu posso colocar somente na unidade. 8.000 joules por ciclo, ok? Calcula a energia tomada em cada ciclo e a duração de cada ciclo. Aí, esse aqui é tudo que a gente sabe. Então, como é que a gente vai resolver esse problema? A gente vai escrever aqui o que é a definição de ciclo, ok? De eficiência, desculpa, ok? Então, é uma máquina térmica, a gente não sabe se é uma máquina Carnot, mas é uma máquina térmica. Então, por definição, a eficiência é o que você produz, ou seja, o que a máquina produz, W sobre o que você vai fornecer a ela, que aqui é Q, o calor quente, ok? Então, isso aqui é a definição de eficiência. A outra coisa que a gente conhece é a primeira lei, ok? Que é uma lei de conservação da energia, ok? Que diz que Q mais W, ok? Não, desculpa. Q, W é igual. Eu vou colocar em termos de valor absoluto, ok? É igual a Q menos QF, ok? Se eu tirar os valores absolutos, na verdade, eu vou ter aqui QQ mais QF, ok? Aqui você tem o trabalho cada ciclo, ok? Por ciclo. W é positivo, ok? Que é a máquina que fornece. E aqui, tirando, a gente reencontra a primeira lei, ou seja, delta U é igual a zero. É um ciclo. Então, essa aqui é uma propriedade, então, de estado. A variação cíclica de uma propriedade de estado é zero, ok? Então, quer dizer que W é igual ao trabalho total, é igual ao calor total, que Q mais QF, ok? Ok. Então, com isso, o que a gente tem? Nada no chat, nada no áudio. Vocês têm alguma ideia de como a gente vai começar? A gente tem a definição da eficiência. Então, vamos ver aqui o que a gente conhece. A gente conhece o trabalho, não exatamente, ok? Mas a gente conhece o... A gente conhece Q e a gente conhece a eficiência, ok? Então, com isso, a única incógnita é o trabalho, ok? Mas você vai dizer, mas eu conheço a potência. É, mas aí você tem o trabalho por unidade de tempo. Mas aqui é trabalho por ciclo, ok? Por ciclo, ok? E esse aqui é o trabalho por segundo, W por segundo, ok? Então, a gente vai calcular W, ok? É igual a eficiência vezes as máquinas, a gente trabalha por ciclo, ok? Vezes o calor Q transferido por ciclo, ok? Então, vai ser igual a 0,20, não, 0,250, porque era 25,0%, vezes, eu não sei, como que eu vou fazer?
Eu não sei o calor, ok? Isso é uma das perguntas, sim. Ok? É isso que eu quero. Aí, como é que eu faço? Uhum. É, alguém viu, né? Não tem que. E aí? Mas aí, uma relação que ainda não usei é qual? É essa. Ok? Ou seja, aqui eu não, eu vou usar o quê? Eu vou substituir, então, antes de botar números, eu vou terminar de fazer, ok? Vai ser igual a eta vezes o que é QQ. Aqui vou botar valor absoluto, apesar que ele é positivo, né? Então, eta vai ser, QQ vai ser o quê? Vai ser igual a W mais QF, ok? Na verdade, a rigor tem que botar os valores absolutos, ok? Tá certo? Então, agora eu posso dar 0,25. Deixa eu ver aqui se alguém... É, dá para achar, pronto, exatamente, porque tem QF. Ok, ok, mas... Então, vezes... Então, vocês dizem, né, se está errado esse aqui. Então, aqui, o que é W? Desculpa, o que fiz? Não é isso. Eu quero W. Eu quero W. Então, não é assim que eu vou encontrar. Ok? Deixa eu voltar aqui. Eu vou escrever aqui que eta é igual a W sobre QQ é igual. Bom, estava correto, na verdade, né? O que eu coloquei, mas sobre W. QQ é W mais QF, ok? Então, esse aqui daqui, eta W mais QF. É isso que eu tinha escrito, ok? Então, voltei ao mesmo lugar. Então, isso implica que W fator de 1, ok? Menos eta. W fator de 1 menos eta é igual a eta QF. Então, W é igual a é igual a QF. Ok, desculpa. Vai ser só QF, ok? Vai ser sim, sim, é isso. QF. É ele que eu quero, então, eta sobre QF é 8.000, né? Já por ciclo, ok? Vezes 0,250 dividido por 0,750, ok? Então, é 1/3, né? Aqui dividido por 0,25 vai dar 1/3, é 8.000 dividido por 3. Aqui dizia que era 8.000, então vou escrever, hein? Aqui era 8.000 já, mas para 8.000, ok? Então vou escrever 2.667 já, ok?
E agora, a gente vai poder responder a pergunta que quente, ok? É igual a W mais Q frio vai ser igual a 2.667 mais vai ser igual aqui. E depois a gente quer o quê? A duração de cada ciclo. Ok. Então, é bom, aí você, porque você fazendo ao mesmo tempo, aí você encontra um resultado diferente, pode ser que eu errei, ok? Então você pode dizer, não, aqui tem um erro. Ok? Então a gente respondeu aqui a pergunta, e a outra a gente quer o quê? A duração de um ciclo, ok? A duração de cada ciclo. Quanto tempo dura cada ciclo, ok? Então eu tenho W, que é igual a 2.667 Joule por ciclo, ok? Ok? E a gente sabe que é igual, quanto é? 5 kilowatts, 5.000 Joule por segundo, ok? E o que a gente quer saber é um ciclo, então a gente quer saber, a gente pode chamar ele de T, não T é a temperatura, desculpa. Eu posso chamar ele de delta T, pronto. Então esse aqui é o tempo de um ciclo, ok? E esse que eu quero saber. Então, o que a gente vê primeiro é que um ciclo ele vai ter uma duração maior ou menor do que um segundo? Hum? Vejam aqui. A cada segundo, ele fornece 5.000 joules, mas em um ciclo, ele fornece menos. Então, quer dizer que um ciclo vai ser menor, que vai ter uma duração menor do que um segundo, ok? Ok, então, ΔT vai ser igual segundos por ciclo, ok? É igual a ΔT segundos por ciclo, para ajudar você, ciclo. Ah,
Bom, vocês podem. Eu vou fazer aqui com as unidades, mas obviamente que é meio ridículo. Mas eu vou fazer com as unidades só para mostrar para você que só com as unidades, se você tiver perdido, você pode fazer. Você tem ΔT segundos por ciclo. É isso que você quer calcular, ok? Então, aqui você vai ter 2.667 joules, um ciclo, ok? E aqui, então, você vai ter, ok? Você vai ter em segundo por joule, ok? E aí você quer... eu não queria tirar ciclo, isso é ridículo. Eu não quero tirar o ciclo. Ok, então eu vou fazer diretamente. Ok, então vai ser 2.667 joule por ciclo, ok? Vezes, dividido, desculpe, dividido. Ok? Cada ciclo é isso. E aí você vai dividir aqui pelo número de joule por segundo. 5.000 joule por segundo, ok? Ok. Então, acho que eu faço. Então, você vai ter 2.600. Ok? Segundos por ciclo. Ok? Ok, então vamos... Deixa eu ver aqui. Ninguém respondeu, né? Pronto, aqui está... Ok, aqui a gente tem um segundo exercício, ok? Então aqui é 2. Uma máquina térmica operando entre 200 graus Celsius, entre 280 graus Celsius, atinge uma eficiência de 20%. Qual é a energia necessária para a máquina produzir 10 kJ de trabalho? Bom, essa aqui é até mais simples, né? Você desenha. Eu gosto de ver a máquina, então aqui você tem a máquina operando entre TQ igual a 200 graus Celsius e TF igual a 80 graus Celsius, ok? Então, você tem sua máquina aqui, ok? Você vai ter QQ aqui, você vai ter QF aqui, ok? E você vai ter produção de trabalho, ok? W positivo, a gente escreve todas as trabalho é igual a QQ menos QF. A gente tem que a eficiência é o trabalho sobre QQ, ok? É igual. Bom, a gente vai ver do que a gente precisa. Ok, a gente quer saber a energia necessária. Então, a gente não conhece esse daqui e a gente tem a eficiência. Então, a gente conhece a eficiência, ok? E a gente conhece as temperaturas, ok? E a gente conhece o trabalho também, né? A máquina produzir 10 kJ de trabalho. Então, a gente conhece isso aqui. Então, aqui simplesmente a gente vai... Ok? O que a gente pode fazer, a gente não vai usar essas temperaturas a igual, ok? Mas a gente pode energia, ok? Então, a gente tem que Q vai ser igual a eta vezes W, vai ser igual a 0,20, ok? Vezes 10 kJ
vai ser quilojoule, provavelmente 10 quilojoule. Então, você divide isso aqui por 5, você vai ter 2 quilojoule. 2 quilojoule, ok? Aqui. Professora, Oi. essa temperatura não se usa, não? Não. Agora, o que a gente pode fazer? A gente pode calcular a eficiência máxima aqui, para ver se é possível. Porque a eficiência máxima seria da máquina de Carnot, ok? Aqui é uma máquina térmica e a gente conhece a eficiência máxima. Então, a gente vai calcular a eficiência de Carnot, ok? Que é igual, vocês lembram? Que é a mesma coisa, W sobre Q, que é para qualquer máquina, que é Q quente mais menos Q frio sobre Q sobre Q dá 1 menos. Essa aqui é para qualquer máquina, ok? Então, inclusive, vou apagar Carnot aqui, porque sobre Q, ok? E aí, para Carnot, o que a gente tem a mais, Carnot, a eficiência de Carnot, ok? Só depende das temperaturas. É igual a razão que F é um ciclo reversível, então a gente tem aqui QF sobre QQ é igual a TF sobre TQ, ok? Então a gente vai ter aqui, então vai ser igual a TF sobre TQ, frio é 80, né? Em Kelvin, obviamente, né? 273 mais 80 sobre 273 mais 200. Então, dá quanto essa razão aqui? Ok? Quase 75%. Ok? Então, a eficiência de Carnot, nesse caso, será 1 menos 0,746, ok? Que vai ser 0,20... 254, isso? 4 e 6, 6 e 4... Okay. 25,4%. Então, é possível, ok? É possível ou não que essa máquina ela tenha uma eficiência de 20%? É possível, porque para essas temperaturas, a eficiência máxima é dada pela eficiência do ciclo de Carnot, entre essas duas temperaturas, ok? Que é 25,4%. Então, enquanto a eficiência da máquina é abaixo de 25,4%, então é possível, ok? Isso é um costume muito ruim. Talvez seja nós, né, os professores, mas a gente acostuma, os estudantes, a gente dá os dados, e aí os estudantes se acostumam a usar todos os dados. E aí, quando tem um dado, ok, que não é usado para resolver o problema, aí os estudantes acham que eles erraram. Eu também, não. Se tiver um problema, é que tem um dado que eu não usei, aí eu verifico, e aí, uma vez que eu estou tranquila, que não depende dessa grandeza, então não uso, ok? Na sua vida de engenheiro, na sua vida profissional, é isso também que você vai fazer, né? Então, você tinha essa máquina, então você mediu as temperaturas, ok? Você sabe quais são as temperaturas, você mede o rendimento, você mede essas coisas, e aí, quando você vai calcular alguma coisa, você não necessariamente precisa de, ok? Todos os dados que você tem sobre o sistema, ok? Então, a gente ainda tem tempo para fazer
pelo menos ou dois problemas. Ok. Então, no ponto A, aqui é literatura, ok? Então, eu vou desenhar aqui o ciclo, ok? O ciclo de Carnot num diagrama PV, porque sem isso fica muito difícil, né? Visualizar. Eu sei que vocês conseguem, vocês são muito bons, mas eu não consigo. Eu só consigo com figuras. Cadê o mouse? Tá aqui. Ok, então aqui a pressão, e a gente vai botar quilopascal, porque são dados em quilopascal, e o volume é dado em litros, ok? Então, a gente tem um ciclo de Carnot. Vocês lembram que o ciclo de Carnot, você tem duas isotermas, ok? Aqui, a temperatura T quente, aqui, temperatura fria, ok? E a gente tem aqui um ponto A que vai, nesse estado aqui, você tem um certo número, uma certa quantidade, ok? De um gás ideal monoatômico. Você conhece a pressão e você conhece o volume de 10 litros, ok? E a temperatura. Então, você sabe tudo sobre esse estado, tá? Então, eu vou colocar esse estado A aqui. Então, esse estado A, eu sei tudo sobre ele. Então, TQ, eu já sei que é... Deixa eu ver aqui primeiro, fazer um tracinho aqui. E um tracinho aqui, ok? Então, aqui eu tenho 1.400 quilopascal e... Quantos litros? 10. Ok? 10 litros aqui. E a temperatura é de 720 ou 270? 720 Kelvin. 720 K, ok? Aí, esse gás, então, ele se expande isotermicamente, ok? Para o ponto B. É isso o primeiro, um dos processos do ciclo de Carnot é um processo isotérmico, ok? Entre dois estados, ok? Aqui ele vai para B, ok? A gente não sabe nada sobre B, e então expande adiabaticamente para o ponto C, e aí a gente conhece o volume, que é 24 litros. 24, ok? Então, eu vou colocar aqui 20, aqui um tracinho, já que isso aqui é 10, isso aqui é 0, aqui é 10, e 20. Aqui seria 30, e a gente vai ter alguma coisa. Aqui seria 30, e aqui a gente vai ter 25, ok? Então, a gente sabe que vai até quanto? 24 é o C, né? O ponto C tem 24. E talvez o B eu vou fazer um pouquinho mais longe aqui, ok? Que o C vai estar nessa isotérmica aqui, 24, ok? Então, a gente vai ter B. Na verdade, o ponto B, eu não sei a pressão dele, não sei se ele está próximo ou longe de... E aqui você tem um processo adiabático, vou tentar fazer ele mais bonitinho, ok? Ok, base, ok? Aqui. Aí depois se ele volta para um ponto D aqui, não, não é aqui, não é. Ok? Aí vai tentar numa pressão menor. E o mesmo aqui, sei lá. Ok? E aí depois, então fica um pouquinho, não tá ruim esse aqui, porque ele não volta. Então é só uma compressão aqui adiabática. Ok? De D para A. Pronto, é isso, ok? Então,
A gente sabe tudo isso, a gente sabe que o volume no ponto A, a gente sabe que é 15. Então, D, na verdade, ele estaria... D, ele estaria aqui em 15, né? Então, já posso... Aqui o processo adiabático, ok? E aqui, é aqui o processo mesotérmico. Ok. O que mais a gente sabe? O 24 já coloquei. Pronto, é tudo isso que a gente sabe. E a gente quer determinar todas as variáveis desconhecidas, pressão, volume, temperatura. Aqui, 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 e a gente montar uma tabela, ok? Então, na verdade, já montei. Já montei uma tabela, ok? Bom, a figura é essa. E a tabela, eu já montei ela aqui, ok? Então, eu vou pegar ela, ok? Ixi, ela é muito grande. Pronto. Melhorou, ok? E aqui, ela ficou toda cinza. Ok. Então, eu coloquei aqui, o que eu sei do ponto A, eu conheço a pressão, o volume e a temperatura. Como é um processo isotérmico entre A e B, então eu coloquei também aqui, eu coloquei aqui o que eu sei sobre o volume no ponto C, eu não coloquei aqui o ponto C, ok? Então é 24 litros, e aparentemente a gente sabe do ponto D também, não tinha colocado. Por que eu precisei isso aqui? É 15, assim? É dado, né? Pensava que eu não sabia nada sobre. Ah, aqui está certo. Ok. E agora a gente quer todo o resto, ok? Então, nenhum tem dois. É um gás ideal, monoatômico. Então, se a gente conseguir ter, ok? Aqui a gente tem os três, aqui a gente só tem um, então não dá com a equação de estado dos gases ideais encontrar os dois outros, ok? Porque em cada estado a gente tem que PV é igual a N, R, T, tá certo? Então, a gente conhece N, ok? E, obviamente, a constante. Mas a gente tem uma equação, três incógnitas, então não vai ser suficiente, ok? Mas dá para encontrar as outras. Então, o que a gente pode fazer é escrever o que a gente tem, né, como relação. Aqui, quais são as incógnitas? Eu vou colocar aqui, por exemplo, para B. Eu não conheço a pressão, eu não conheço o volume, ok? Mas eu conheço a temperatura. E aqui eu sei que é um processo isotérmico, ok? Então, eu posso escrever aqui PA, VA, igual a NRTA, é igual a NRTB, já que TA e TB são iguais, ok? Já coloquei aqui. É igual a PBVB. Okay? Então, com isso, eu calculo o que eu conheço aqui. Eu conheço isso e isso. Eu não conheço nem esse, não posso. São justamente os dois que eu não posso calcular, ok? Então, não adianta. Ok? Aí, o que eu tenho também? Então, esse aqui foi o processo AB, tá certo? O processo BC, ou tem outro processo, já que A, ele tem os três, aí você tem que, ok? Raciocinar, ok. Por enquanto, eu não posso deduzir D a partir de C, que eu não sei nada sobre ele, mas D a partir de A eu posso, porque D, ele tem um processo DA que é adiabático, né? D aqui. Então, a gente tem um processo DA que é adiabático, ok? Então, eu vou escrever ele aqui, ok? Então, DA é adiabático, não tem troca de calor, ok? Então, quer dizer que ΔT vai ser nulo, ok? Desculpa. Que besteira, é DA, né? Vai ter variação de temperatura.
e tem trabalho, né? Porque é um trabalho negativo, você tem uma compressão do gás, ok? Mas você sabe que é um processo adiabático. Então, aqui, qual é a expressão do processo adiabático? PD VD a potência gama é igual a PA VA a potência gama para um processo adiabático, onde gama é igual a CP sobre CV, ok? O gás é monoatômico. Lembram que o que muda? Por que os gases monoatômicos e diatômicos, eles não têm as mesmas constantes CP e CV? Porque um gás monoatômico é constituído de átomos, então não tem graus de liberdade para ele gastar essa energia, ok? Ele tem internamente, né, o estado de energia, mas então ele tem uma velocidade, ok? Então ele tem uma energia cinética, ok? Então toda a energia que você transfere a ele, então por exemplo, a variação de energia interna do gás, não, vai ser igual a número de mol, ok? Vai ser igual a Q menos trabalho, ok? Se você tem V constante, eu vou escrever aqui V constante, ok? Vai ser igual a número de mol vezes CV, que é calor específico molar, ok? A volume constante, vezes ΔT, ok? Então, essa variação de energia interna aqui, ok? Pela teoria cinética dos gases, ok? A gente pode também dizer que ela é igual... deixa eu ver aqui para não... Não, essa aqui era da entropia. Não foi aqui. Okay. Então, você tem que ok, a variação de energia interna, ok, a gente disse que era o número de mol vezes o número de átomos por mol, ok, vezes a energia cinética por partícula, ok? Então, esse aqui é o número de partículas, número de mol vezes número, então esse aqui é o que a gente chama de N, ok? E essa aqui é a energia cinética média, ok? Eu vou colocar aqui média, porque tem gente que, quando vê o K, não sabe se é a constante de Boltzmann, se é energia cinética, se é constante elástica, ok? K média, então, vai ser igual a N vezes K média é 3 meios, ok? De constante de Boltzmann, ok? A gente, na verdade, pode também escrever que é N, já que a gente está trabalhando com mol, a gente pode escrever que é N, NKT é NR, né? NR, 3 meios de NRT. 3 meios de NRT. Ok? Lembram que essa grandeza aqui, número de partículas enorme, KB muito pequeno, da ordem de 10 a 23, da ordem de 10 a menos 23, esse aqui da ordem da unidade e R também, ok? Então, são iguais esses três, ok? Ok, então... ok, aí estou redemonstrando, mas explicando, né? Então, o exercício é uma oportunidade de relembrar, ok? O que foi visto, então você tem que ΔU, ok? Vai ser igual a 3 meios, ok? De N, R, ok? E aqui a gente vai ter ΔT, tá certo? ΔU, e vai ser igual a N, CV, ΔT, ok? Então, você vê aqui
Ok? Vocês acompanharam SINCV delta T porque a gente está em processo a trabalho constante, ok? Volume constante, trabalho zero, ok? Então, a gente tem que... E esse aqui, a variação de energia interna, aqui, ela é 100% cinética, porque é um gás monoatômico, tá certo? Então, depois eu vou voltar, mas você tem que CV, ok? NDT você tem aqui, NDT. Então, CV é igual a 3 meios de R, ok? E aí, CP, você pode fazer o mesmo raciocínio, mas CP é igual a CV mais R, ok? Então, é maior. Ok? Só para terminar aqui, que se for diatômico, por exemplo, essa energia, ok, que é fornecida ok, ela pode ser dividida em com outros meios de gastar energia com outros graus de liberdade. Por exemplo, um gás diatômico, ok? Ele tem graus de liberdade de rotação. Okay? Então, você tem uma molécula aqui constituída de 2 átomos, ok? Então, você pode, ela como um todo, você tem um centro de massa aqui, por exemplo, uma molécula de oxigênio, ok? Então, o centro de massa está aqui no meio, né? Não tem esse tracinho, obviamente, ok? Não é físico. Só para mostrar que é uma molécula, então, esse centro de massa tem uma velocidade v, então aqui você vai ter meio de mv ao quadrado para a molécula, ok? Por molécula. Mas você tem também graus de liberdade, ok? Que são de rotação, ok? As moléculas, elas vão girar, tem vibração, etc. Então, é diferente se for um gás atômico, diatômico ou monoatômico, ok? Então, particularmente no gás diatômico, além dos 3 graus de liberdade. Então, você tem meio de kT por grau de liberdade. Ok? Então, você tem um monoatômico, você tem você só tem de translação, né? Translação. Então, ele pode... Então, 3 coordenadas. Então, 3 graus de liberdade. Ok? Então, é por isso que você tem 3 mil de kT. Mas se for diatômico, além desses 3 graus de liberdade, você tem 2 de rotação. Ok? Então, são 5. Ok? Então, mas essa aqui, a gente, se for diatômico, a gente lembra o que são CP e CV, tá certo? Então, terminando aqui, eu estava onde? Delta U. Sim, eu estava aqui nessa parte de... Deixa eu relembrar. Ok, então você tem que... Você tem essa expressão aqui. Ok. Então, esse aqui é DA, né? Não sei por que ele não pegou. D. Então, a gente tem gama. Então, quanto é gama aqui? Gama vai ser igual a CP, ou CP é igual. Então, se CV é igual a 3 meios de R, ok? Para um gás monoatômico, CP é igual a 3 meios de R mais 1 R, ou seja, 3 meios mais 2 meios vai dar 5 meios, ok? Então, você vai ter que gama, que é igual a CP. Um pouquinho. Gama, vou escrever aqui. Que CP sobre CV vai ser igual a 5 meios sobre 3 meios, ok? Então, vai ser 5 terços, ok? Então, gama é conhecido, mas eu vou manter gama, ok? Então, o que eu conheço aqui?
Então, você tem uma equação aqui, aí você tem que ver o que você conhece. Eu posso usar essa equação para alguma coisa já. Então, gama eu conheço, VA eu conheço, PA eu conheço. Eu conheço o volume, VD. Né? VD é... Eu fiz aqui, VD é 15 litros. Né? Então, eu conheço o volume. Então, eu vou determinar o que com isso? Vou determinar a pressão de PD, ok? Então, a pressão PD vai ser igual a PA, ok? Aí você vai ter a razão dos volumes, VA sobre VD, a potência, gama, é igual a 1400 quilopascal vezes VA é 10 litros sobre 15 litros, a potência 5 terços, ok? E aí você encontra... Eu não calculei ainda. Vezes 1400 dá 712,3 quilo. Ok, esse aqui é PD. Ok, 712. Vou botar 712 aqui na tabela. 712. Então, esse aqui eu vou colocar em vermelho. A gente calculou. 712. Uma vez que eu conheço esse aqui, eu posso deduzir essa temperatura, né? Já que eu tenho dois, então vamos lá. A temperatura. Se alguém já calculou, pode me dizer. Estou olhando de vez em quando o chat, mas não. Ninguém ainda falou nada. Então, ainda para o estado D, então eu tenho que PD VD é igual a NR TD, ok? Então, TD é igual a PD VD sobre... eu nem usei isso aqui, usei, na verdade, o adiabático de para A também. TD é igual a PD sobre NR, ok? É igual a PD, a gente acabou, 712 quilopascal vezes 15, 10 a menos terceira metro cúbico. O que é importante isso aqui, porque a gente quer um resultado. Se fosse dividir por outro, aqui eu não me preocupei porque eu dividi por um volume, então a unidade se cancelou. Mas aqui não tem volume, eu quero o resultado em Kelvin, né? Então eu tenho que colocar nas unidades do sistema internacional. O número de mol é dado no início, 2,34. 2,34 e R é 8,31 joule. Okay. Então, posso colocar mol aqui. Mol 8,31 joule por mol por Kelvin, ok? Então, a gente vê as unidades. Quilopascal vezes metro cúbico é joule, ok? Então, joule sai aqui, mol sai aqui e vai sobrar Kelvin, ok? Então, isso aqui vai dar... Ah, não, tá errado aqui. Onde é que eu errei? Tá errando.
Bom, vou refazer porque provavelmente 712. Ah, na verdade, desculpa. Você vê que as unidades é importante. Eu fiz assim, mas está errado o que eu fiz, né? Está erradíssimo. Ok. O que está errado no que eu fiz é que eu disse que quilopascal metro cúbico é quilojoule. O joule, mas é quilojoule, na verdade. E eu tirei com joule, então não é exatamente isso, né? Então aqui vai ser quilojoule, tá certo? Então tem que colocar aqui 712 10 a terceira joule, ok? Então aqui vou tirar aqui esse 10 a terceira, 10 a menos terceira. Aqui joule metro cúbico é... Ah, boy, era Pascal, né? Quilopascal, né? Pascal. Pascal vezes metro cúbico é joule. Pascal metro cúbico é joule. Aí eu tiro com joule. Eu estava com um resultado menor que uma temperatura. Pode ser, né? Mas não era negativa, mas era muito pequena. Então vamos lá, 712 vezes 15 dividido por 2,34. 549,2 Kelvin, ok? Vamos botar 549 Kelvin, ok? Bom, enfim, eu acho que uma vez que a gente começa realmente a... Então, 500... Aqui era D, né, na verdade. Mas como B é a mesma... O que D? Sim. 549 Kelvin. Esse aqui é o D, aqui é o isoterma, a 549. Então, aqui a gente sabe todas as temperaturas. Eu conheço a temperatura e o volume de C, então eu sei calcular a temperatura, okay, a pressão, ok? E aí, aqui, uma vez que eu conheço a pressão, B, eu vou depender. B, a gente já viu que não posso dizer nada só com a temperatura, né? Que tem uma relação PV aqui, e não é suficiente, mas eu posso fazer que CD, que BC é adiabático, né? Então, da mesma maneira que a gente fez aqui, a gente pode deduzir bom, primeiro eu vou preencher essa parte aqui. Qual é a pressão do estado C? P do estado C. PC VC é igual a N RTC, ok? Então eu sei a pressão, né? PC igual a 2,34 vezes 8,31 joule por mol por Kelvin, ok? Essa aqui é NR vezes TC é quanto? 549, né? 549 Kelvin sobre o volume. O volume de C, a gente sabia? 24. É dado, né? Litros, né? Ou seja, 24, 10 a menos terceira metro cúbico, ok? Então, isso dá o... Quatrocentos e quarenta e cinco para o quilopascal. Isso é
AC. Tá certo. Então, é abaixo de D, ok. Essa aqui é... Essa aqui. D a gente já calculou. Ok? E agora C. Ok? Então, a gente tem aqui que para D é 712 e aqui 4, 5. Então, está coerente. Falta encontrar a pressão, né? E o volume. E o volume de B. Pressão, volume. Eu não sei quanto é. Ok. Então, a gente pode fazer isso rapidamente. Bom, basicamente, tem que passar pelo processo adiabático. Então, vamos lá. Para terminar, ok, já são 48. A gente continua amanhã com toda a termodinâmica, ok? Então, P... Professora, amanhã será presencial? Não, foi o que eu falei. Eu acho que eu não estou em condição ainda de ficar 3 horas dando aula presencial, ok? Então, amanhã eu vou fazer de novo remoto, ok? Vou tentar Ok, fazer vocês participarem um pouquinho mais, mas eu não posso ir ainda, ok? tá bom. Para a prova é quando? Já é na próxima, Semana que vem. na semana que vem, ou seja, hoje é dia 10, vai ser dia 17, é isso? É, Ok. Então, no dia 17, eu acredito que dá para ir, mas amanhã é muito... Não tenho condição, não, ok? Eu vou enviar uma mensagem, um recado no cigarro para avisar todo mundo, ok? Que amanhã é revisão de todo o assunto de termodinâmica, mas não é presencial. BC, adiabático, PB, VB, a potência gama, é igual a PC, vezes a potência gama. O que a gente conhece tudo de C ou não? Sim, eu acho que sim. É isso que a gente acabou de calcular. PC, ok. Então, a gente sabe PC, VC, gama, a gente sabe. Nem... O que a gente conhece é a temperatura. Pronto, a gente não pode usar esse aqui porque não conhece. Não conhece V. Conhece VB? Não, né? Não, não conhece. Então, pronto, a gente não pode usar dessa forma, porque a gente não conhece esse aqui, não conhece. Então, não posso usar esse aqui, eu tenho uma equação, duas incógnitas. Mas essas expressões a gente pode manipular aqui para que seja uma relação entre P e T, por exemplo, o V e T. Então, o que eu quero aqui? O que eu conheço de B é a temperatura, ok? TB, eu conheço, é 120 Kelvin, ok? Então, eu conheço isso. Então, eu vou escrever uma relação entre ou a pressão ou o volume com a temperatura, ok? Então, quando você tem que PV, a potência gama, é uma constante, eu vou chamar de K, ok? Você tem também, então, isso aqui para um processo adiabático, ok? Adiabático. E quando você tem um gás ideal, você tem que PV é igual a nRT, ok? Então, você pode escrever a pressão, aqui vou tirar a pressão, por exemplo, ok? Vou tirar a pressão eu posso tirar o volume, que é até melhor. Mas tem gama, eu vou tirar a pressão, ok? Então, P é igual a K sobre V gama, tá certo? V gama sobre K, ok? V, a potência gama, dividido por K, é igual a 1 sobre P, não é? E aqui, 1 sobre P é igual a V sobre nRT, ok? Então, eu tenho essa relação aqui, ok? Que eu vou detalhar um pouquinho, então. Eu tenho que... Aí tem gama aqui, tem uma aqui. Então, vai ser gama menos 1, tá certo? Então, V, a potência gama menos 1 é igual a K sobre nRT, ok? Vezes V. Vezes... não, só. É isso, ok? Então, esse aqui, a T constante é outra constante, ok? Não, não é constante a temperatura. Então, é K sobre N... Assim, é isso. Então, você tem K sobre NR, que é uma constante. Ok, K
sobre t, ok? Então, isso aqui é uma constante que eu vou chamar de K', ok? Então, o que a gente tem de relação é que T, V a potência gama menos 1, é uma constante, ok? Então, esse aqui para um processo. Então, para um processo adiabático, a gente tem que PV a potência gama é igual a uma constante. Então, posso escrever aqui para BC, por exemplo, PV, VB é igual a P, C, VC a potência gama, mas eu também posso escrever que, pressão não, T, B, VB a potência gama menos 1 é igual a TC, VC a potência gama menos 1. E tem outra equação, aqui é PV, aqui é TV, e tem outra equação com, a gente elimina o volume aqui e deixa T e P. Então, a gente pode fazer, mas aqui eu vou usar essa, porque é essa que me interessa. Por quê? Porque eu conheço a temperatura de B, eu conheço essa aqui, eu conheço essa, então eu só tenho uma incógnita, tá certo? Então, eu vou escrever aqui que VB engraçado, não é assim que eu fiz. Bom, tem várias maneiras de fazer, né? É igual. É isso mesmo? Eu achei que tinha colocado. Vamos verificar se está correto. Porque eu sei que não foi assim que eu fiz. VB a potência gama menos 1. Sim. É igual a VC. A potência gama menos 1, fator de TC sobre T. É isso? Eu conheço as temperaturas, conheço. BTC eu conheço. Conheço. É essa maneira que eu fiz, então eu conheço as temperaturas. Ok, então pronto. Então, para encontrar o VB, eu vou ter que VB é igual a VC, ok? Vezes TC sobre TB, a potência 1 sobre gama menos 1, ok? Dividir aqui por gama menos 1. Então, vai ser igual, eu posso escrever já, vai ser igual a VC, C a 24, ok? Aqui eu vou deixar em litros, ok? Porque aqui eu vou encontrar em litros. Aqui é uma razão de duas temperaturas em Kelvin. Então, TC é a temperatura de 549, né? Kelvin. TB é 720 Kelvin. A potência, 1 sobre gama menos 1. Vou calcular aqui como. Ok? Então, 1 sobre gama menos 1 é igual a 1 sobre... Aqui, vou botar no mesmo denominador. Não, vou tirar gama. 1 sobre gama, fator de 1 menos 1 sobre gama. Não, isso é a mesma coisa. Eu vou calcular diretamente. Gama era igual a 5 terços, né? Configuração. Foi o que eu achei aqui. Deixa eu verificar aqui de novo.
Ok, então vai dar 24. Vou calcular primeiro. 549 Kelvin dividido por 720 Kelvin. Ok. A potência. (15,98), vou botar 16, ok? 16 litros, ok? Então, a gente coloca aqui 16 litros. Aqui, 16, vamos ver se é condizente com o que a gente tinha. Bom, é abaixo de, ok? Então, na verdade, é mais para cá, né? Então, foi meio na doida que eu fiz, mas 16, ok? 16 litros. Ok? E aí, só falta aqui a pressão, né? Mas você conhece o volume, você conhece a temperatura, então você calcula a pressão. Né? Então, só falta... Esse aqui foi o que eu fiz, 16 litros. E então, só falta, então a gente tem que é B, né? PB, VB, igual a NTB, ok? Então, PB igual a NRTB sobre VB. Ok? Vou calcular aqui. N é 2,34 vezes 8,31 vezes TB é 720, dividido por o volume, a gente acabou de achar, 16, 10 a menos terceira, achei 875 quilopascal. Então, a verificar, ok, mas eu vou terminar aqui a tabela. 875. Pelo menos está razoável, né? 875 quilopascal, ok? Pronto, então... É isso, ok? Então, a gente se vê amanhã para mais exercícios sobre termodinâmica de uma maneira geral, ok? Lei zero, primeira lei, segunda lei, entropia, ok? Então, daqui para lá, façam alguns exercícios, ok? Professora, Oui. a senhora falou semana passada que ia disponibilizar uma lista. A senhora disponibilizou? Eu não sei, vou ver esse aqui, porque a verdade é que eu não sei, mas qualquer coisa eu vou colocar. Eu estou misturando um pouquinho as coisas e eu vou verificar. Então, vou enviar uma lista. Vocês podem começar a fazer essa lista, porque aí vocês já veem, ok? Não, se tiver dúvidas, porque aí eu vou deixar vocês, essa lista vocês vão fazer em casa. Mas exercícios assim, vocês já vêm com dúvidas, então vão treinando ou na lista ou em outros exercícios, ok? Pode ser do Holiday, e a gente resolve todas essas dúvidas amanhã. Então, realmente eu aconselho todo mundo, ok, para acompanhar essa aula, tentar entender, ok, porque eu insisto mais sobre os conceitos, do que sobre os cálculos. Mas cálculo você não vai fugir, ok? Engenheiro não tem medo de cálculos, ok? Então, Professora, outra coisa, sobre a correção das listas, a senhora já fez? não terminei. Eu comecei. As listas, a rigor, eu fiz, mas faltam os relatórios, ok? Então, vou tentar terminar isso daqui para amanhã e já vir com as notas, ok? Tá bom, obrigada. Ok, então, até Tchau, amanhã. tchau. Tchau, tchau. Até.